Ela fez bruxaria. Ai! Nossa! Você viu a batida que deu na janela? Pela batida parecia que ia ter quebrado o vidro. Meu Deus do céu. Ai. Tem alguém aí? Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nessa casa, onde a gente tem pedidos, né, de socorro por essa casa que é assombrada. Essa casa está totalmente abandonada. E a gente não sabe quem é o dono aqui, mas isso aqui, ó, tá na beira de uma estrada abandonada, né? Totalmente abandonada, porque o restante do terreno está todo arrendado. E ela tá aqui no meio do matagal. E a gente recebeu, né, esse pedido de socorro para essa casa, porque eles falam que aqui faleceu uma moça e a casa ficou assombrada. A casa ficou assombrada quando a família morava aqui, depois que ela faleceu, eles viam vulto no corredor da casa, viam vulto no quarto aqui onde ela faleceu, ela aparecia por todos os lados na casa. E depois que mudaram daqui, foram embora daqui, quem comprou aqui não conseguiu ficar na casa. Uma casa até bonita, né? Mas já está toda deteriorada. Tô certa a palavra? Vocês sabem que eu não sei falar direito, né, gente? Porque era uma casa bonita, mas ninguém conseguiu morar nela pela casa ser assombrada. E a gente fala que é espírito precisando de ajuda, né? A maioria gente. A maioria é espírito precisando de ajuda. E nós estamos aqui para fazer essa investigação e o que relataram para nós, que ficou muito marcado, e até os parentes dela, os pais dela falavam muito sobre isso, é que ela gostava muito ela acreditava e gostava muito de ir em trabalhos, para fazer trabalhos para as pessoas. Vocês estão entendendo o que é, né? Aqui a gente não está falando de religião, estamos falando de pessoas que gostam de fazer mal para outras pessoas. Então eles procuram aqueles que fazem o mal, tá? Que é para fazer mal. Então ela mexia muito com isso. E como tinha aqui vários sítios e tinha também uma colônia de casa também aqui, morava lá um casal, eles eram jovens ainda, né? Tinha pouco tempo de casado, aonde era um homem muito bonito, disse que veio morar na colônia, arrumou serviço, porque ele casou e veio morar na colônia porque ele arrumou serviço, né? E as mulheres eram encantadas com ele, porque ele era muito bonito, né? E ele logo ficou viúvo, né? A esposa dele ficou doente. Diz que quando se casou, ele já sabia que ela estava doente. Mesmo assim, ele casou porque amava ela demais e queria ter ela por perto o tempo possível. Mas eles ainda viveu mais de 8 meses junto, que as pessoas falavam para ele, ó, não adianta, ela está doente. Os pais falou, e ela pode ser que ela venha a falecer. Ele falou que não tinha problema. Ele queria se casar com ela. E arrumou um serviço, falou que ia cuidar dela e veio para essa colônia. As mulheres todas as mulheres achavam ele muito bonito, chamava muita atenção ele. E aí, quando ela faleceu, ele ficou morando sozinho. E essa moça que morava aqui nessa casa, né, com a família dela, ela gostava dele, né? Ele estava mais de ano já viúvo e tinha várias moças atrás dele já dando bola para ele, porque chamava atenção, né, por ele ser muito bonito. E essa moça aqui em si falou que ia conseguir, falou para a mãe dela, eu vou conseguir, ele é meu e eu vou conseguir. Ele tem que ser meu. Porque desde quando ele veio morar, ele era casado e eu já olhei para ele e me apaixonei por ele. Mas era casado, né, agora ele está viúvo, já tem mais de ano, e eu vou conseguir, não vai ser outra não. Só que ele se apaixonou por eles eram até bem de vida aqui, só que ele se apaixonou por uma moça simples, trabalhadeira, né, junto com os pais, ia sempre
para a igreja, junto com os pais, era tudo junto com os pais. Os pais eram muito rígidos naquele tempo, então ela era uma moça segura ali, que ela era a mais velha, né, da família. Ela tinha mais 3 irmãos, e só ela, que só teve uma mulher, a primeira. Teve mais 3 filhos, tudo homem, né? E ele se apaixonou por ela, e queria namorar com ela, e ela tinha, assim, um pouco de receio de namorar com ele, porque ele era viúvo, né? E a mãe dela falava assim, ó, minha filha, se você casar com viúvo, você vai ter defunto em casa todo dia, porque ele vai estar sempre falando da mulher dele que faleceu. Falava para ela assim, diz que brincando com ela, né? E ela falava, então não quero não. Mas ele ficou ali indo, insistindo, querendo namorar ela, e com o passar do tempo, eles começaram a se conversar. O pai dela disse que tinha um banco por lá de fora da casa, eles sentavam ali para se conversar, e o pai dela ali por perto, porque era um namoro rígido, porque o pai dela era bem rígido, né? E aí, essa moça começou a ficar doente. Ela ficou doente e ele começou a se culpar, porque ele falou que já havia falecido a esposa dele, então ele preferia ficar longe dela. Então, se fosse... Porque ela começou a ficar doente, gente, e ela entortou a boca, os dedos, e começou a ficar meia torta, assim, para um lado. E aí tinha gente que falava que eu acho que ela tinha torrado café e mexeu com água, ou se ela tinha bebido alguma coisa quente, tomou alguma coisa fria em cima. Naquele tempo tinha essas coisas, né? Poderia ser essa a causa. Mas eles achou também que poderia ser outra coisa. Ela foi para a igreja. Da última vez que ela foi para a igreja, né, ela ficou com vergonha porque ela estava daquele jeito. Aí ela chamaram um pastor para orar para ela. Por isso que eu falo, né, gente? Tem pessoas que sujam o nome, né, tanto de padre como de pastor, falando, mas tem pastor muito abençoado. Eu já conheci muitos pastores assim, homem de Deus mesmo, sabe? Então, esse pastor foi lá e orou para ela. E ele teve uma revelação em sonho, né? Ele orou para ela, chegou em casa, teve uma revelação em sonho, chegou e falou para ela que ela tinha feito um trabalho para que ela viesse a falecer. E ela disse que se sentiu mal com aquilo. Ele falou, mas não tem problema. Sabe por quê? Porque você tem fé em Deus e nós vamos orar por você. E ele fez uma campanha de oração. O pastor jejuando, né? Por isso que eu falo, quando é pastor, é verdade mesmo, é pastor de verdade. Uma campanha junto com a mãe, junto com a família, e eles ficavam jejuando para afastar tudo isso. E ela se curou, voltou normal, voltou tudo como era antes. Que muito bonita ela. E ela tinha medo, né? Porque quando ela se olhava, ela não olhava mais no espelho. Da maneira que ela estava, ela não queria mais se ver no espelho. E ela, quando ela deu testemunho na igreja que ela estava curada, essa moça aqui faleceu. Diz que ela estava comendo maçã, engasgou do nada e veio correndo, né? Diz que aqui era o quarto dela, pelo menos é o que passaram para nós. E ela veio correndo, gritando, a mãe dela, diz que sem fôlego, né? Ela batia nas paredes, batia. Aí, quando entrou para dentro do quarto, que, né, que ela caiu de bruço em cima da cama desesperada, e eles não sabiam o que era. Ela engasgou com um pedaço de maçã. E se batendo, tentando ajudar, e não teve jeito. Ela infelizmente foi a óbito. E quando isso aconteceu, aí começou a ouvir murmúrios, né, de que ela tinha feito alguma coisa para essa moça, porque todo mundo sabia que ela era apaixonada no rapaz, mas que ele era um rapaz novo ainda, né, recém-casado, né, que ficou viúvo. E todo mundo sabia, porque ela demonstrava mesmo, ela dava de cima dele, mas ele não estava afim dela. E assim que essa moça foi curada, que ela deu testemunho na igreja, assim que ela deu testemunho na igreja que ela estava curada, essa daqui faleceu. E aí houve essa contenda com o povo falando, que poderia ser isso. E a mãe dela, a própria mãe dela, chorava muito, porque falava assim, minha filha aparece aqui porque ela mexia gostava de fazer uns trabalhos errados, né, que era tudo que ela queria conseguir era tudo com trabalhos, né, trabalhos pesados. E ela falou, cansei de avisar, né, mas eu acho que na casa dela ninguém
tinha fé em nada, não tinha fé em nada. Mas também a mãe não queria fazer mal para ninguém. Mas ela em si queria fazer. Eles falam que queria fazer para essa moça. Ninguém sabe se é verdade, tá? A mãe dela comentou, e por causa da mãe dela falar para a irmã dela, falar para ir comentando, isso, o povo ficou sabendo disso, que poderia ser ela. E nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Se realmente tem algo aqui que um espírito aqui que precisa de ajuda, não importa se é o espírito dela ou é outro espírito. Hoje nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui, né, porque tem um espírito precisando de ajuda e a gente vai ajudar. Porque talvez isso também seja rumores, né? Mas tudo indica isso pelo fato do que aconteceu. Mas a verdade nós só vamos saber se o espírito dela estiver aqui e ela falar para nós, não é mesmo? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2, por favor, se aproxime e a gente vai entender se o K2 disparar que precisa de ajuda. Já disparou, amor. Parou agora. Tem presença? É espírito precisando de ajuda? Mais pra cá, né? Ó. Tem presença, gente. E a gente vai. Espero que eu tenha contado certinho a história, vocês tenham entendido, tá, gente? Porque como já escureceu, nós estamos tentando já fazer a investigação e sair daqui, né, amor? O mais rápido possível. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, é voz de mulher. E você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e nós estamos aqui como anja mentora para lhe ajudar. Você pode falar seu nome para nós, por favor? Simone. É Simone seu nome? Entendi certo? Sim. Então entendi. Simone, você é a moça, é o espírito de uma moça que faleceu nesse quarto, engasgada aí com um pedaço de maçã. Gostaria muito de saber se você é o espírito dessa moça? É ela mesmo. Simone, o que eu vou perguntar para você, tá bom? Faz parte da investigação, não estou aqui nem para ofender nem para julgar você. Estou aqui, eu e o Theo, anja mentora, para lhe ajudar, tá bom? As perguntas é para entender e saber se o que passaram para nós é verdade, tá bom? Passaram para nós que você era apaixonada por um homem viúvo da colônia, muito apaixonada, e que você dizia que esse homem ia ser seu de qualquer maneira. Você disse isso mesmo? Disse isso para sua mãe, para sua família? Sim. Sim, você disse então. E então conferiu o que passou para nós, que a gente ficou sabendo, né? Só que ele é apaixonado por outra moça. Tinha outra moça na colônia, que bem simples, né? Situações não eram muito boas, mas trabalhadeira, ajudava o pai dela. E ele se apaixonou por essa moça.
esse mesmo rapaz que você era apaixonada por ele. E essa moça veio a ficar doente. As pessoas, depois que você faleceu, comentaram que poderia ser você que fez um trabalho para acabar com a vida dela. Ai. Foi eu. Entendi. Obrigada pela sinceridade, né? Por falar a verdade. Você fez isso, não pensou nas consequências do que podia acontecer? Queria ele. Ah, você queria ele de qualquer maneira. Mas as consequências? Assim, não te falaram sobre as consequências, que algo que poderia acontecer com você? Não. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, né? Mas eu creio que é como você tinha feito algo ruim para ela, porque você não queria ela no caminho desse rapaz. Com certeza era isso, né? Por isso que você fez isso. E que no dia que ela deu testemunho que ela estava curada, você veio a óbito. Infelizmente, engasgada, assim, diz que foi uma coisa assim muito simples que aconteceu com você e você veio a falecer assim do nada. Você acha que isso tem a ver com o que você fez, com o trabalho que você fez para ela? Sim. Sim. Então você sabe que... E você entendia esse trabalho como o quê? Bruxaria. Ela fez bruxaria. Ai! Nossa! Ô, Luciano. Você viu a batida que deu na janela? Pela batida parecia que tinha quebrado o vidro. Meu Deus do céu. Ai. Tem alguém aí? Amor, não tem como ter ninguém. Olha lá pra você ver. Vê se você consegue ver. É puro matagal. Isso é coisa sobrenatural. Nossa, meu coração disparou agora. Isso é pra assustar a gente. É que você acabou fazendo mal induzido pelo mal. Você sofre aqui. Tem algo perturbando você, alguma coisa assim. Ai, eu tô tremendo, ó. Desculpa, gente, mas... Sofrendo. Você tá sofrendo, né? Porque você tava cultuando uma coisa ruim, tá? Era uma coisa do mal que você estava cultuando e fazendo mal para outra pessoa. E que isso que você está contando para nós e você foi verdadeira, como nós estamos aqui para te ajudar, que sirva de exemplo para nós mesmos, né? Porque a gente leva como lição de vida, né? Porque fazer o mal para outra pessoa tem retorno. Se fizer o mal, vai ter o retorno, não adianta. Só que eu falo assim, às vezes nós não temos, que nem você não tinha entendimento, parece que a sua família era uma família que não acreditava em nada. Era isso mesmo? Falaram isso pra gente? Eu não gosto de dar detalhes aqui, porque dá problema, então assim, não acreditava em nada. Como se o mundo não tivesse nada para nos proteger. Ah, então é isso mesmo. Então falaram certo para nós. E você acha que era mimada, era mais bem de vida e achou que tinha poder para tudo isso. Não estou jamais, tá, aqui para te julgar. O que eu quero dizer é o que aconteceu. Você acha, você pode falar, tá? Não tem problema nenhum. Você acha que eu estou errada em falar isso?
Não estou errada, né? Estou sendo sincera. Nós temos que fazer o bem, né? Não importa quem, mas o importante é fazer o bem. E nunca esperar que aquela pessoa vai te devolver esse bem. Você faz e esquece, tá? Porque é só fazer o bem. Isso, quem retorna para nós é nosso grandioso Deus lá do céu, tá? Dele as bênçãos são maravilhosas. Hoje você acredita que Deus existe e que você precisa dele para sair desse local? Sim. Sim. Hoje ela acredita. Estou emocionada de estar aqui, você me responder, né? Preciso. Preciso. Do que você precisa? Você pode falar para mim? Deus. Ai, que maravilha, né? É muito bom a gente saber disso. Então pede perdão, né? Perdão. Isso. E também perdoar alguém que te fez algum mal quando você estava em vida. Sim. Perdoou, sim. Muito feliz por tudo isso, né? E também se arrepender do que você fez. Tudo isso que você fez, você tem arrependimento? Tudo isso em vida que você fez? Sim. Que maravilha, nós ficamos felizes, né, pelo seu arrependimento, por pedir perdão, por acreditar, né, que Deus existe e também perdoar, né, as pessoas, porque sempre tem alguém, né, que faz no nosso caminho, alguém que faz coisas ruins pra gente, que nós temos que estar todos os dias perdoando para que isso não venha também nos prejudicar. Isso eu tô falando para nós, tá? Nós, né? Não para você que tá aí do outro lado, que já pediu perdão, já fez tudo, mas eu tô aqui aprendendo, cada dia aprendendo mais a ser uma pessoa melhor. E agradeço ao nosso Senhor por dar vida para nós, ensinamento para que cada dia nós vamos aprendendo mais, sendo pessoas melhores. Nós temos essa chance, né? Temos que agradecer. Eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que sacia a nossa sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Posso deixar? Aceita. E você consegue ver o anjo de luz, a mentora que está ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz. Nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Simone, né? Estava aqui sofrendo. E ela fez tudo isso, só que ela foi criada numa família que era uma família que não acreditava, né? Não acreditava em nada. Então ela foi criada assim. Então, por isso ela merecia essa chance de sair desse local. E eu esqueci de perguntar o ano para ela, mas falaram para nós que isso aqui aconteceu aí em 1974, 75, por aí. Foi o que passaram para nós. Eu esqueci de perguntar para o espírito, né? Porque às vezes tem espírito que lembra. E algo aconteceu aqui, essa batida do nada nessa janela.
É para intimidar a gente. É claro que eu assustei, não tem quem não assusta na hora, né? Mas é algo para intimidar. Tenho certeza disso, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar aqui, vamos ajudar ela, tá bom? Então vamos orar por ela, eu, vocês, o Theo, e não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Simone, ainda tem presença de algum espírito aqui? Pedindo aí para nossa mentora, com todo respeito, mentora, se a Simone conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.